É isso aí, meus amigos, estamos começando mais um IFTcast diretamente da Baixada Maranhense para as nações da terra. É forte. É isso aí. Olha, antes da gente continuar aqui, eu quero pedir para você aí já comentar, curtir, compartilhar. Envie agora, e agora aí para dois amigos. Envie para dois amigos, que eu tenho certeza que o assunto aqui vai ser bacana e esses amigos teus aí vai gostar do assunto que a gente vai falar daqui a pouco aqui. Hoje vai ser top, viu? Vai ser bacana, vai ser bacana. Eu tô aqui de novo com o meu amigo pastor Luciano, vulgo Lulu. Luciano Belo. O Belo. E hoje o tema vai ser muito interessante. Vai ser bom, vai ser bom. Mas antes aqui de gente ir pro tema, eu gostaria de falar uma coisa. Você que tá aí nas acompanhando, nos assistindo. Olha, muito obrigado pelo feedback que vocês estão dando, pelos comentários, pelas curtidas. A gente tá vendo aí que tem muita gente que tá interagindo conosco, né? Enviando perguntas, dando feedback se o que tá bacana, o que não tá. Então assim, tá bacana demais isso. Então continue fazendo esse negócio, né? Isso mesmo. Continue fazendo isso. E todas as vezes que você faz isso, o YouTube vai reconhecer ali que o nosso conteúdo é relevante. Então vai espalhar para mais pessoas. E aqui é uma forma que Deus nos deu de abençoar pessoas por meio daquilo que Ele tá aqui ministrando na nossa igreja local, tem falado conosco. Então faça isso, nos ajude, que é uma das formas de você nos ajudar. Tá bom? Então já agradecemos demais pela sua ajuda e muito obrigado. É isso tá aí. Bom? E o assunto de hoje qual vai ser? Cara, hoje nós vamos falar sobre o falso evangelho. Eita. O falso evangelho. E aí, eu começo ou tu começa? Rapaz, tu pode começar. Pode começar. Eu vou dar uma definição aqui, depois Caletso vai aprofundar a definição. Mas, para falar do falso evangelho, nós precisamos definir o evangelho verdadeiro, o evangelho Só de existe Cristo. uma definição para o evangelho verdadeiro, mas para o falso evangelho existem várias definições. Isso mesmo, interessante. Qual seria a verdadeira definição? O evangelho é a notícia do Cristo, né? E aí eu vou deixar para tu aprofundar. Tudo que não tem Cristo no centro, tudo que destoa, tudo que diverge, tudo que desvia dessa notícia que é do Cristo, é o falso evangelho. E aí eu queria que tu falasse sobre, definisse o que seria o verdadeiro evangelho, pastor Caletso. É um desafio, hein? É desafiador. Desafiador. Vou te dar 3 minutos. 3 minutos. Vamos lá. O evangelho é uma boa notícia. Uma boa notícia. Isso aí. E essa boa notícia é o anúncio de um acontecimento, de algo que já aconteceu. Então, quem vai dar essa boa notícia, anunciar essa boa notícia, vai anunciar um fato que já aconteceu no passado. Então, essa boa notícia é a notícia daquilo que Deus fez por meio do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Sim. A boa notícia está aqui. Cristo crucificado. Só que antes dela ser boa, ela é uma má notícia. Não ela em si, né? Existe uma má notícia. Para ela se tornar boa. A má notícia é que todos pecaram e todos merecem a condenação eterna. A ira de Deus. A ira de Deus. Todos. Porque todos pecaram, todos estão afastados da ira de Deus. Então esse é o caminho do homem caído. Todos estão afastados da glória de da Deus. glória de Isso Deus. Todos pecaram. Todos Romanos pecaram. 3. Romanos 3. Porque... Então aqui é a má notícia. Lascou para todo mundo. E ferrou. Ferrou, estamos todos no mesmo caminho e Deus vai cobrar esse boleto. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Essa é a má notícia. Essa é a má notícia. E a boa? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que a morte de Jesus na cruz nos livra dessa ira. Amém. Nos livra da condenação eterna. Glória a Deus, cara. Nos tira de lá. Então, uma boa notícia é aquilo que Jesus, na conversa com Nicodemos, ele diz, olha, para você entrar no reino, para você ver o reino, você precisa nascer de novo. E é aqui. A boa notícia
do reino de Deus diz respeito àquilo que Cristo fez por mim, sem eu merecer, e que ela me dá a possibilidade de viver uma nova história com Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Luva de pedreiro. É a luva de pedreiro. Obrigado, meu Obrigado. Deus, por essa boa notícia. Receba. É Jesus com Satanás. Receba. Receba. Então, assim, é isso. O Evangelho me mostra que eu fui perdoado por Amém. causa de Cristo Jesus. Amém, cara. De que agora eu, um pecador, posso ver uma vida santa, ter uma nova vida. Amém. Então, assim, é por isso que eu gosto de criar esse cenário na minha cabeça, que o diabo ele tem muita raiva do Evangelho, é por isso que ele cria evangelhos falsos, falso evangelho, que podem ser vários tipos de falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho olha para o cara pecador como Cristo, Jesus, quando chegou na casa de Zaqueu, que era um pecadorzaço, um corrupto, um ladrão, e mostrou para ele que ele pode ser transformado por esse evangelho. Então o evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus fez por nós, que abre a possibilidade de agora ser perdoado, amado e ser transformado Amém. por esse evangelho. Amém. Então, definindo em uma frase só, o evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez por nós através do Cristo. Através do Cristo, Aleluia. através de Jesus na cruz do Calvário. E aí, Carlos, fala um pouco pra nós sobre o falso evangelho. Existem só um, existem vários, como é que é? Existem outros evangelhos que não são o evangelho, que é um falso evangelho, que é o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja da Galácia, ele escreve combatendo esse falso evangelho que estava sendo infiltrado por meio de falsas doutrinas e por meio de falsos cristãos na igreja local ali daquela região da Galácia, que eram ali provavelmente mais de 4 igrejas, sabe, que tinham naquela região. Então eles estavam trazendo esse falso ensino do falso evangelho, e Paulo fica extremamente irado com isso e fala: olha, vocês são insensatos, vocês são loucos. Vocês querem começar no espírito e terminar na carne? Já a gente vai entender essa Vocês fala de caíram Paulo. da graça, né? Vocês decaíram da graça, vocês saíram da graça. Então, a primeira coisa que eu quero falar, que é possível nós caminharmos no trilho da graça, mas é possível também nós cairmos dessa graça, que é o que Paulo diz aos Gálatas: ó, vocês decaíram da graça. Então é possível que nós possamos ser alcançados pela graça, mas se nós não tomarmos cuidado, nós podemos viver a caminhada cristã no trilho de um falso evangelho. Meu Deus. É possível. Cara. Meu Deus. Então o evangelho que alcança o pecador é o evangelho também do qual o cristão vai caminhar na sua caminhada cristã, né? Sim. Vai viver na sua caminhada cristã. Então o evangelho não é apenas para o perdido, o evangelho também é para o crente, para o cristão. Isso aí. É para os dois. Não apenas para alcançar, mas também para santificar, transformar a pessoa que foi alcançada por ela. Então o falso evangelho é quando eu uso o evangelho verdadeiro e acrescento coisas a mais, ou eu rebaixo o evangelho para se adequar a alguma coisa que eu quero que tenha alguma característica ali para eu... Alguma ideia, algum pensamento, uma filosofia, um aspecto político, uma cultura, um conceito e tal. Eu rebaixo o evangelho àquilo ali. Então é possível. O apóstolo Paulo diz um dos falsos evangelhos é o evangelho legalista. É o evangelho que diz que eu só sou aceito por Deus, que eu só sou salvo por Deus se eu creio em Jesus mais alguma coisa. Se eu acrescento mais alguma coisa. No caso da fala de Paulo, era contra os judaizantes, que estavam falando para os cristãos da Galácia que eles seriam salvos crendo em Jesus, mas a circuncisão, crer em Jesus, mais o cumprimento da lei, crer em Jesus, entende? Então assim, eles estavam atribuindo isso. Quando eu digo, olha, isso aqui é forte, quando eu digo que Jesus mais alguma coisa, estou dizendo que a cruz é insuficiente. Nossa.
que ele é insuficiente. Que ele é insuficiente para perdoar um pecador, que ele precisa de um acréscimo. Ele precisa da lei. Ele precisa de mais alguma coisa. Isso é um falso evangelho. Porque Cristo é suficiente para salvar, perdoar o homem caído. Meu Deus. Cristo sozinho é suficiente. Cristo sozinho é suficiente. Quando eu acrescento outra coisa à suficiência de Cristo, como você está falando, eu preciso aceitar Jesus, mas para ser salvo eu preciso dar o dízimo, mas para ser salvo eu preciso fazer boas obras, mas para ser salvo, isso é falso. É um falso evangelho. Isso mesmo. Porque o que eu faço para Deus, eu não faço para receber a salvação, para ser amado por Deus, para ser perdoado por Deus. Eu faço porque eu já fui amado, Glória já a fui Deus. perdoado e já fui salvo. E aí, E isso é a obra pura de Cristo, o evangelho puro, genuíno de Cristo que faz isso. Então o que eu faço é gratidão porque ele me salvou. é isso aí. Eu faço por gratidão porque ele me amou. Em Romanos diz que Deus me amou quando eu ainda era pecador. Então, eu não sou amado só porque a partir do momento que Deus me salvou. Eu sou amado quando ainda era pecador. Entende? Então, assim, não é pelo que eu faço. E Deus quebra aqui. Olha, não é porque você faz, porque eu já amo você antes, quando você ainda era pecador. Então não tinha motivos nenhum. Quando nós não tínhamos Entende? nem nascido, né? Nem nascido. Jeremias vai sou- falar, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e Olha te aí. chamava pelo teu Olha nome. aí. Já chamava Caledes. Pois é. E aí, Caledes, a gente não tá falando aqui que agora, porque o evangelho não é legalismo, eu não preciso dar o dízimo, eu não preciso ir ao culto, Sim. eu não preciso fazer boas obras. Porque, na verdade, a gente não dá o dízimo para ser salvo. A gente não faz boas obras para ser salvo. A gente não vai à igreja para ser salvo. É o contrário. A gente foi salvo e por isso nós É isso aí. damos o dízimo. É. Nós fomos salvos e por isso fazemos boas obras. Nós fomos salvos e por isso nós prestamos culto a Deus. O ponto inicial é o evangelho, é a graça de Deus que move todas as outras coisas. Sim. Sim. É isso? Exatamente. Então, o primeiro falso evangelho que você está falando, baseado no livro aos Gálatas, é o legalismo. Esse aí. O evangelho legalista. Que diz que você precisa fazer ou você precisa vestir tal roupa, você precisa fazer tal coisa para você ser aceito por Deus. Esse é o evangelho do religioso. Que o religioso diz: eu obedeço, por isso sou salvo. O cara que entendeu o evangelho, ele tem uma postura diferente. Eu sou salvo, por isso eu obedeço. Isso aí. E aí, Caledes, eu quero te fazer uma pergunta. Já que eu não preciso ser legalista para ser salvo, então eu vou viver de qualquer forma? Que negócio é esse aí, é Não. verdade? O cara diz Não. assim, então se Jesus, o evangelho, apagou os meus pecados, se a graça de Deus me alcançou, então agora eu vou tomar todas, então agora eu vou fazer tudo que vier na telha, então agora eu vou viver minha vida a meu bel prazer. E aí? Esse é um outro Falso. falso evangelho. É o cara... Aí tem o legalista, né? O cara que diz que precisa ter tal postura, tá? Não sei o Sim. quê, se vestir. Ele bota um monte de regras. Aí tem aquele que não tem regra nenhuma. É outro o cara extremo. é outro extremo. É o cara que ele diz assim, não, eu me lembro até uma vez que eu fui fazer um culto na casa de uma pessoa, e ainda não morava aqui, na cidade de Pinheiro, e quando eu fui na casa dessa família, o cara, que era o pai da família, disse assim, olha, eu não vou conseguir participar hoje. Ah, Deus entende. Deus me perdoa. Essa é a postura do cara que vive na libertinagem. Ele não entendeu a graça. Porque agora, não é também porque é uma ação de Deus que eu também não vou fazer nada. O evangelho, e a gente já falou muito sobre isso, essa frase ela é incrível. O evangelho não tira o esforço. O Sim. evangelho tira o mérito da pessoa. Diferente. É viu? diferente, não Muito. significa que você não vai se esforçar, que você não vai ler a Bíblia, que você não vai... e até em Gálatas o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito.
Então você está ali fortalecendo teu espírito, você está orando, você está buscando, você está jejuando e fazendo essas coisas, não porque você quer receber algo de Deus, né? É porque ele já te liberou. Então, assim, você vai se esforçar e descansar na graça de Deus, não é fazer nada, não é passividade. Então, o cara que fica ali, não, a graça ela me cobre, a graça ela... Essa pessoa, ela entendeu um tipo de graça, de evangelho, diluído, que facilita a sua vinda e que não influencia tanto assim na sua forma de viver agora. E justifica o pecado. Que justifica o pecado. Ele dá uma atribuição. Eu vou pra festa porque Deus já me perdoou. Sim. E ele usa até de meias verdades. Por exemplo, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser luz do mundo, tenho que ser sal da terra, não tem que ser como aqui. Então é por isso que eu frequento esses lugares, que eu vou num barzinho, que eu vou, entende? Eita, meu Deus. É o cara que ele diluiu isso. Ele pegou o evangelho, diluiu o evangelho, ele deixa um evangelho tão legal que a pessoa não vai se sentir ofendida por nada. E o evangelho, ele ofende o homem. Ele ofende. Então, se o evangelho que para esse lado a pessoa está vivendo e não ofende ela, não é um evangelho. Sim. Porque o evangelho vai ofender o cara. Ele vai apontar e vai falar, você é um cara nojento. Você pode ser um cara que faz tudo certinho, mas está ali debaixo de orgulho. Mas você pode ser aquele cara que faz atos pecaminosos, também é pecador. Os dois. Então a graça que alcança o pecador, que salva o perdido, ela santifica também. Então se o cara desse lado não está santificando, você não vê zelo, você não vê paixão, você não vê santidade da forma mais pura, bíblica. Você não vê um cara fervoroso, com o coração incendiado, alguma coisa está errada. Então, assim, é possível que esse cara aqui, ele tá lá, planejando pecar. Se o cara tá planejando pecar, é porque ele não entendeu a graça, entende? Então, ele tá assim, ali eu posso pecar, porque a graça me cobre, Deus me perdoa, tô no tempo da graça. Você tá no tempo da graça, mas não significa que Deus te deu liberdade para pecar. Deus agora te trouxe, por meio da sua graça, mas essa graça vai te santificar, vai transformar você. Nos bastidores, galera, tu me falou algo interessante sobre justificação. A graça justifica. A graça, Dietrich Bonhoeffer diz no seu livro Discipulado, que a graça, ela justifica o pecador e não o pecado. Uau. Justifica o pecador, cara. Você vai ser justificado por essa graça. E quando você é justificado agora, Deus está te libertando das cadeias do pecado. É isso aí. João diz, eu quero ler essa passagem bem que tem aqui. Olha isso. Obrigado, meu Deus. Olha o que João diz, 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele, que permanece em Jesus, não vive pecando. Sim. Então esse cara aqui, que ele acha que ele tem liberdade, porque Deus pode perdoá-lo, porque está no tempo da graça, não entendeu que a graça que alcançou, diz aqui João, 1 João 3,6, que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não ouviu, nem tampouco o conheceu. Top. Entende? Então o pecado é o motivo de Jesus ter morrido na cruz, porque alguém precisava morrer e seríamos nós, e Cristo então morre a nossa morte. E o pecado foi o que causou isso, fez o homem cair, acabou, afetou a humanidade, afetou a criação. Aí o cara tá me dizendo agora que ele pode viver do jeito que ele quer. É engraçado. Não, seria mais engraçado se não fosse verdade. Mas é só a gente analisar um pouco. Se Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados, então logo o pecado é algo terrível. Jesus não nos perdoou para vivermos deliberadamente no pecado.
Ele Sim. não, a morte de Jesus, a graça dele, o evangelho dele não nos autoriza a pecar. Não nos autoriza a pecar. Entendeu? Então, esse papo, eu vou... E aí as pessoas acham que elas conseguem controlar Deus, né? E Deus, ele é incontrolável. A gente não consegue controlar, a gente não consegue manipular a pessoa de Deus. Acham que, eu vou viver minha vida em pecado, eu vou pra festa, eu vou namorar com todo mundo, eu vou fazer isso e aquilo. E no último momento, nos 90 do segundo tempo, nos 3 minutos de acréscimo, eu vou entregar minha vida pra Jesus e eu vou ser salvo. Igual o ladrão da cruz. A pessoa não entendeu. Não entendeu, não. Não entendeu. Não foi alcançado ainda pelo evangelho. Sim. Então, galera, falamos do legalismo, da libertinagem. Tem outro tipo? Tem um outro aspecto, que é o aspecto político. Sim. O evangelho é o outro evangelho do aspecto político. É a pessoa que ela diz assim, não, mas que o evangelho é de esquerda. É que o evangelho é de direita. É de centro. É de centro. E eu quero dizer que a política tá aqui. Presta atenção lá, Big. A política tá aqui. E o evangelho tá lá pra cima. É outra coisa diferente. É outro patamar. É outra parada. Não é nenhum nem outro. É outra coisa. É outra situação. É outra realidade. Não tem mistura. É além, né, cara? É além. Muito além. E tem pessoas que pegam o evangelho e elas colocam dentro do seu aspecto político. Isso é um erro grotesco que nós estamos cometendo. E eu falo pra ti, olha, eu fiquei muito tempo aí nessa última eleição para a presidência, eu discuti com pessoas. Não, que esse aqui é o candidato, esse representa o evangelho. Meu Deus, que erro grotesco. Que erro grotesco. E aí a gente não tá falando, entenda, nós não estamos dizendo que o cristão não pode ser político. Não, que nós não estamos dizendo que ele não pode se envolver na que ele não política. pode, estamos dizendo que o evangelho não é um aspecto político. Não é um aspecto político. Não é um aspecto de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de qualquer outro partido político. Nenhum. Ou partidário. Ou aspecto partidário. Estamos dizendo que o evangelho é além disso e que qualquer evangelho que se encaixa em um partido é falso. Sim. Sim. É rebaixar o evangelho àquilo ali. Então não tem como eu adequar o evangelho à minha ideia política. Não tem como. Então o evangelho é uma outra coisa. E o que eu fiz? Vou falar uma coisa que eu fiz. Eu conheço homens e mulheres de Deus que também fizeram a mesma coisa. Não estou dizendo que a gente não vai falar sobre política, que não tem que se envolver com política, não tenha, né, que falar sobre isso. Mas o cristão, ele precisa estar numa posição que ele não tem nenhum lado nem o outro. Mas aí eu vou explicar como. Porque quando o assunto é o evangelho, eu não tenho um lado. Sim. Mas a gente pode discutir pautas. Então a esquerda defende o aborto. Sou contra. Mas a esquerda, ela defende que o trabalhador precisa ter seus direitos. Bacana, bom demais. A direita defende que pena de morte. Sou contra. O evangelho é a favor da vida, da transformação do cara. Mas a esquerda diz que você é livre para você ter seu trabalho, para você crescer e avançar. Defenda, é coisa boa. Entende? Então a gente precisa discutir pautas. Sim. E não fechar um pacote inteiro. Isso aí. Então, a gente precisa ter essa postura, a gente precisa estar aqui, nessa posição do evangelho. A gente vai ver de ambos os lados coisas boas, de ambos os lados coisas ruins. Então é por isso que a gente não pode fechar. E aí, né? eu vi um vídeo nessa semana de um cantor evangélico defendendo um aspecto, acusando o outro, dizendo os cristãos da ala fulana de tal não nos representam e tal, quem nos representa é a ala, são os políticos da ala X. Só que eu percebi que, além dos políticos e dos partidos não representarem o evangelho, os artistas também não representam. Não. Então,
o evangelho que é encaixado em que consegue ser compactado em um partido político é falso, e o evangelho que é compactado em vidas artísticas também é falso, né? Então, o evangelho, ele não é representado por políticos, não é representado por artistas, ele é representado por Jesus, né não? E então falamos do evangelho legalista, do libertinagem, do aspecto político. Existe mais um, Khaled? Você quer? Porque existem tantos, né? A gente não vai conseguir. Existem vários aqui. Existem vários. Então a gente poderia ver muitos. Existe um outro evangelho dentro da categoria cristã. Sim. Ó, eu vou contar uma aqui. O evangelho dos efeitos. Efeitos? Do efeito. Do efeito. Né? O outro evangelho, o evangelho do efeito. Que é o evangelho que as pessoas acham que é o resultado do evangelho, o efeito do evangelho. Sim, então, o evangelho, a consequência do evangelho é o evangelho que chega na vida de alguém e vai evidenciar. É aquela coisa que Tiago tem aquela briga, né? Dizem que até Martinho Lutero queria tirar a carta lá de Tiago, porque ele fala sobre obras, né? E ele diz, onde está a sua fé? E eu vou mostrar a minha fé por meio das minhas obras. Só que talvez Martinho Lutero não compreendeu bem. Eu vi isso na história mesmo, estudando sobre a história da Reforma, essas coisas. Martinho Lutero queria tirar, mas não tirou. E eu acho que ele entendeu depois o que era que Tiago estava falando, né? Que quando alguém é alcançado pela graça, ela vai evidenciar. Vai ter frutos na vida dela. As pessoas vão ver, de fato, ela transformou, porque ela vai ter santidade, ela vai ter transformação de vida. Vai acontecer isso. Só que essas coisas não é o evangelho. Isso é a consequência do evangelho. O evangelho é aquela notícia que aconteceu, que eu anuncio. É um fato, já aconteceu, mas não é o efeito. Eu fui transformado. É bem bacana que alguém olha assim e fala assim, saiu o evangelho. Não, não é o evangelho. Isso aí é consequência do evangelho na vida daquela pessoa. Então, aquilo que eu faço, por exemplo, de mudança, eu mudei, parei de fazer isso, eu era um pecador, eu era isso, eu era aquilo, e o evangelho me alcançou e me tirou dessa realidade, isso é consequência, isso é efeito do evangelho na vida daquela pessoa. E o evangelho, a minha mudança em si não seria a pregação do evangelho, não seria um anúncio do evangelho. O evangelho como uma notícia, e toda boa notícia precisa ser anunciada. E talvez por isso que... coisa, o fato da notícia já aconteceu, não pode acrescentar mais nada. Você só vai falar o que aconteceu e já foi, já aconteceu. Por isso que em Atos o autor do livro de Atos fala que somos testemunhas, né? Somos testemunhas. Então a testemunha anuncia aquilo que ela viu, anuncia a notícia, né? Mesmo. Ela proclama a notícia. É bacana porque a polícia, quando vai chamar uma pessoa suspeita e tal, ela vai conversar com aquela pessoa e ela não pergunta a opinião dela. A polícia quer saber o que ela viu. Então assim, ela vai falar, se ela falar assim, olha, eu acho que aconteceu isso. Não quero saber o que você acha. Eu quero que você fale o que você viu. Eu vi, apareceu um cara, o cara assaltou com a arma na mão. Eu vi isso. É isso que a gente tem que fazer. Nós vamos anunciar o que nós vimos. Isso. O fato que aconteceu. Entende? Então, assim, o testemunho, ele pode ser um preparo para o anúncio do evangelho. Cara, tô impactado, Deus te mudou, te transformou e tal. Aí você fala, cara, fui alcançado. Uma porta de entrada. É uma porta de entrada, é um pré-evangelismo, né? Então, quando você faz isso, você tem que vir com o evangelho. Cara, mas foi esse evangelho que me transformou. Foi o que Cristo fez por mim. Foi isso que mudou minha vida, entende? Aí você anuncia o evangelho. Sim. O que muda a vida de um homem, que transforma a vida de um homem pecador, é o evangelho. Sim. Não é meu testemunho em si que vai transformar a vida de ninguém. Não é a minha vida de santidade. É o anúncio do evangelho. É isso aí. Que vai transformar a vida da pessoa, né? E pra gente matar essa parte e a gente finalizar, que tem só mais um ponto para falar, a mulher samaritana, ela tem um encontro com Cristo,
Aí ela vai na cidade e ela chama as pessoas daquela cidade e essas pessoas vão até Jesus. Sim. Percebe que a primeira etapa foi o testemunho dela que levou aquelas pessoas a Cristo. Mas chega uma hora que aquelas pessoas que foram alcançadas por meio do testemunho da mulher diz: olha, agora nós conhecemos ele não porque você nos falou, mas Sim. porque nós vimos ele, nós conhecemos ele. Entende? Então é esse aqui, o evangelho, ele pode ser uma porta que me aponta para Jesus, mas eu preciso ter esse encontro com Cristo, que é o evangelho. Sim. Entende? Então, o testemunho, ele é uma porta, ele é um preparo para, de fato, eu me encontrar com o evangelho verdadeiro. Isso aí, meu pastor. A última, assim, para a gente finalizar, é o evangelho das obras sociais. E esse aqui é muito comum. A pessoa entrega uma cesta básica, aí as pessoas vêm e comentam: isso é o evangelho. Ah, vamos ajudar moradores de rua, vamos fazer alguma coisa pelos marginalizados, vamos ajudar os carentes, os órfãos, as viúvas e tal. Ah, isso é o evangelho. E isso não é o evangelho. Isso é obra social. Isso é um efeito, uma consequência. Inclusive, pessoas que nunca tiveram encontro com o evangelho podem fazer isso. Sim. Ajudar pessoas. Então isso é uma obra social, é uma obra de caridade, uma obra de bondade, uma coisa que você quer fazer por alguém, para ajudar o seu próximo, Entendi. ajudar uma pessoa. Mas isso não é o evangelho. O evangelho, voltamos a dizer, é um anúncio de algo que Jesus fez para alcançar o homem, a humanidade pecadora. Eu só posso dizer assim, ó: obrigado, meu Deus! Luva de pedreiro! Então é isso. Cara, que top, que top. Tá bom? Que top. Então assim, a melhor coisa que a gente pode fazer é buscar o entendimento correto do evangelho. A gente fez, né, esses dias a gente fez o nosso treinamento aqui, Escândalos da Graça. Isso foi muito top. Foi muito bacana, a gente falou sobre o homem caído, a gente falou sobre o plano de redenção que nós não merecíamos, mas Deus, com o seu favor imerecido, nos alcançou. E agora nós estamos aqui, vivendo coisas extraordinárias em Deus, a partir desse entendimento. É tão incrível que nós estamos... Todos os dias a gente se fala, Verdade. mas sempre tem alguma coisa que a gente viu desse evangelho verdadeiro. Mas é de madrugada, né? É de madrugada. Você manda mensagem igual o dos doidos. Mas é isso, pessoal. Eu quero pedir mais uma vez, compartilha, comenta aí, tá? Nos ajude. Faça isso aí para nos ajudar em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Meu pastor, muito obrigado. Na hora, Tamo meu junto pastor. aí, até a próxima. Tamo junto demais. Falou, galera. Receba, um abraço. receba. Até a próxima.